Obrigada, Pedro. Hoje você chegou para minha aula, né? E aí, pessoal, bom dia, como vocês estão? Tudo em paz? E esse frio, gente, que é isso? Eu, hein? Mas aí faz frio de manhã, meio-dia tá 70 graus, que é isso? Não, é 200 estações por ano por dia. Bora lá, meu povo, vocês estão tudo aglomeradinho aí, é sério isso? É sério, verdade esse bilhete? Será que agora para sempre a gente vai ficar explodindo assim? Acho que sim, né? Espero que agora vocês vão estar só uma semana sim, uma semana não, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Como? Obrigada, obrigada. Muito frio, gente, muito frio. A gente começa a desenterrar as roupas boas do guarda-roupa, né? Bom, meu povo, então, né, nessa manhã de frio, a gente continua aquela nossa velha história de ontem, dentro da zoologia. Parei com vocês aí na parte de metamerização, né? E aí a gente vai tentar dar uma discutidinha nessa parte e também nos aspectos evolutivos, para a semana que vem a gente começar os grupos reais e oficiais. Muito bem, então tá bom. E vocês passaram bem ontem? Passaram muito bem, né? Muito bem. Esse tempo, assim, fica aberta o momento da comilança, né? Gente, que tempo gostoso para comer coisa quente, tomar sopa, caldo. Meu pai amado. Muito bom. Então, bora lá. Oi? Claro! Oi!
Oi! Como você vai ter bloqueio de musculatura e junção neuromuscular, você tem um tempo, né, de restabelecimento desse paciente. Então, assim, até que o tétano seja processado, que toda a toxina comprometa a fibra nervosa, demora um pouco, entendeu? Então, é difícil você, por exemplo, falar, deixa a doença evoluir. Se ela evoluir, ela vai morrer, né? O paciente, ele não tem como ter remissão. Só que é um tratamento muito simples, porque você até toma um soro antitetânico, entendeu? Então, assim, dá tempo, dá tempo. Só que toda e qualquer doença, seja ela simples ou mais complexa, quanto mais tempo demora para procurar um socorro, maiores são as consequências e a letalidade. Entendeste? Sim. Tô pensando como que eu vou pôr.
Depende, né? Porque se você tiver exposição no corpo a agentes, né? Mordida, ferimentos, corte, cirurgia, você toma sempre a vacina. Mesmo que você já tenha tomado ela. Por exemplo, eu sou super certinho com esse negócio. Quando eu tive bebê, eu tive que tomar de novo. Entendeu? Agora foi. Tirar uma foto, mandar pro povo. Acabei. Fim de papo. Como? SM, sistema nervoso. Isso aí. Vocês querem copiar um pouquinho? Ou já posso ir falando? Pera aí. Pera aí. A gente bota um ponto na orelha pra falar. Pelo amor de Deus. Essa semana, eu acho que foi segunda-feira, e aí é aqueles da Xiaomi, sabe? Aí você pega a caixinha lá, beleza? Aí eu fui pegar assim, nossa, tinha uma colônia de várias coisas ali dentro daquele ponto. Que nojo, que ranço, não botei. Fui lá na minha chefe, falei, não coloco isso aqui tem que ser jogado fora, isso aqui tá atômico, nuclear, joga fora. Ficou sem graça, sem graça, sem graça. Pensa, gente. Não, isso é muito nojento, né? Anti-higiênico é uma palavra muito boa, nojento mesmo. Eu, hein? A cerona lá do ouvido do cidadão. Que nojo. Eco. Eita, gente. Hoje a CPI do Covid, ela vai ouvir o gerente da Pfizer sobre a negociação das vacinas. Alas, que babado, hein? Eita. Acordado. Cor. C de casa. Ontem teve um bafafá, né? Uma voz de prisão no meio do discurso. Mas diz que hoje que vai ter a decisão final. Parece que ele vai ser preso mesmo. Feio o trem, hein? Eu, hein?
Bora, né, pessoal? Bom, então ontem, na verdade, show, meu povo, a gente havia começado, né, o cenário básico aí de todas as características associadas à zoologia. Então a gente viu algumas informações acerca de como os animais vão ser divididos, por que eu vou ter um animal, então que existe pluricelularidade, são eucariontes, formam tecidos, qual é a fase em que esses tecidos são formados, né? Naquela fase que a gente conhece como gastrulação. E aí vimos algumas particularidades, né? Então, formação de boca, formação de ânus. E hoje ficou o aspecto da metameria. Por quê? Quando a gente trabalha, né, voltando com a zoologia, a gente trabalha com os bichos que são invertebrados e com os bichos que são vertebrados. Então, o que significa um animal invertebrado? Não tem coluna vertebral e também não tem crânio. Ou seja, e aí, Edilson, bom dia. Beleza. Agora já? Vai ser meio já? Meio já? Ah, então beleza. Tá. Botar os jalecos, né? Pensa, chega a gente, uhul, e aí, galera? Tira a máscara, né? Faz, Muito bom. Todo mundo se abraça, uhul. Deus é mais, somos expulsos, mandados embora, vai ser uma demissão em massa. Muito bom. Show, pessoal. Então, os animais que são invertebrados, eles não vão apresentar, né, a coluna vertebral e também não vão apresentar aquela diferenciação de estruturas craniais. Se eu sou um vertebrado, eu tenho toda essa adaptação. Coluna vertebral e crânio. Beleza. Se eu estou falando que eu vou ter uma coluna vertebral e um crânio, significa que eu vou ter estrutura muito nítida no meu corpo. E alguns animais, eles são nítidos, eles têm divisões muito nítidas no corpo. Essas divisões são chamadas de metâmeros. Isso aqui é muito relevante para o animal, porque diz que esse animal ele passou por um processo de evolução muito grande, certo? Então a gente consegue ver que os animais que têm uma diferenciação, cabeça, membros, estruturas, ficam em pé, não rastejam, são animais muito mais evoluídos. Então, umas coisas vocês vão prestar atenção. Se o animal ele é ereto, certo? Isso é interessante. Se ele mexe e articula, se ele dobra, se ele levanta patas, se ele oriça pelos, se ele tem acessórios como cabelo, pelo, pena, garra, chifre, corno, se ele tem todas essas estruturas, ele vai tendo um quesito a mais na evolução. Tudo bem? E essa metamerização, ela diz muito acerca da evolução do animal, porque mostra que o animal ele consegue organizar as estruturas internas e externas para que todos esses movimentos aconteçam. Então, a gente tem 3 grandes grupos, né, relacionados à metamerização. Quais são eles? Anelídeo. Se eu sou um anelídeo, eu sou quem? Uma minhoca. Certo? E assim, a partir de agora, eu vou ficar meio repetição com vocês nos bichos. Vários vestibulares, eles cobram representantes dos grupos. Então, ele fala assim, numa questão besta, anelídeos que são formados pelo grupo das sanguessugas, das minhocas, dos ascaris e, sei lá, do neréis, compreende um grupo de invertebrados. Aí você fala, beleza, é anelídeo invertebrado. Ele te deu um bicho aí dentro que não é um anelídeo, que é um ascaris, que é um verme, entenderam? Então você fala, putz, então tá errado isso aqui, mas aí às vezes passa batido. Então a gente sempre tem que, dentro da zoologia, lembrar o máximo de representantes pertencentes a cada filo, a cada grupo, para que essas pegadinhas de vestibular não derrubem os candidatos. A minhoca é um animal que todo mundo sabe que é um anelídeo. Vamos deixar isso um pouco mais complexo. Quem que também seria um anelídeo?
A Cecília, será? Cecília é um cordado, coitadinha. E aí? Sanguessuga, isso aí. Muito bem. Sanguessuga. Não, ele falou Cecília, minha filha chama Cecília. E até eu processar a Cecília, anelídeo, mas ela é um anfíbio, né? Então entra dentro dos cordados. Então, a minhoca, a sanguessuga, são animais que vão ter esse nome no grupo porque o corpo é formado de anéis. E esses anéis são os metâmeros, são os segmentos que vão compor o corpo do animal. Então, isso faz com que o animal seja articulado, faz com que o animal seja móvel. No entanto, que olha o deslocamento que a minhoca faz no solo. O que a gente fala de solo que tem minhoca? Fértil. Porque ela consegue fazer uma escavação tão grande naquele solo por conta desses segmentos. Então, isso auxilia o deslocamento do próprio animal. Diga. Não. Ixi, a simetria de somente um grupo não tem simetria. E somente 2 grupos têm simetria radial. O resto é tudo bilateral. Por mais que você pense que o animal é redondinho, tipo um macarrão, ele é igualzinho a gente, ele tem simetria bilatéria, sobreposição de estruturas, tá? Não pensa na simetria em função do formato do corpo do animal, tá? A gente sempre associa a simetria à presença de uma outra estrutura que a gente vai ver ali do lado, tá bom? O artrópode. Se eu sou um artrópode, eu posso ser um representante de 5 grupos, na verdade. Então, cadê? O artrópode, pessoal, ele pode ser um inseto, ele pode ser quem mais? Aracnídeo. Um aracnídeo. Ele pode ser um crustáceo. Esse pode comer, claro que pode. Pecado é não comer, isso sim. Crustáceo, certo? Que mais? O quilópode. É pecado não comer um camarãozinho, gente? Pelo amor de Deus. Sério? É pecado não comer, deixar aquela coisa deliciosa ali. Quilópode. De pecado de não comer, eu sei que é só a vaca, né? Assim, de cultura, eu sei que, por exemplo, na Índia, a vaca é sagrada, né? Então, ela anda assim como se fosse uma pessoa normal na rua. E agora tá tendo uma bafafá lá, né? Vocês devem estar acompanhando. Acho que eu até falei ontem, né? Galera que tá tomando banho de cocô, vocês viram? Na Índia. Não, gente. Porque assim, na Índia, vocês estão sabendo que a Índia é o primeiro país declarado na terceira onda do Covid, né? A gente está com uma cepa altamente mutante, né? E perigosa na Índia. E na Índia, a vaca é sagrada, né? Eles não comem a vaca. E a vaca, ela é uma pessoa. Então, ela entra dentro de casa, ela anda na rua. O cenário de saúde pública da Índia é muito catastrófico por conta dessa cultura, né, idolatrária aí da vaca. E aí, como ela é um animal sagrado no país, eles estão utilizando, assim, o empirismo total, né, um banho no qual você usa fezes, esterco, né, e urina da vaca. Então, eles estão fazendo toda essa meleca aí, né? Tá nojento, gente. E aí, a OMS, ela até soltou uma nota informativa que a galera não faça isso, pelo amor de Deus. Porque esse animal é um animal transmissor de doenças também, ainda mais urina, esterco, né? Que é uma cocô, gente. O que é isso? Cheio de bactéria, cheio de fungo. E que isso aí pode, porventura, né? Trazer outras doenças que não são do momento. Fala. Deus é mais. Sério? Você já viu que o cocô de galinha tira espinha também? Só lorota. É que é tão fedido que você nem sente o cheiro do seu chulé, por isso. Entendeu? Mas não tem nada a ver, não, né?
Às vezes, é porque é empirismo mesmo, né? Tem um monte de gente, igual eu falei aqui com ela, que fala que para espinha, aquelas pessoas que têm espinha que é tensa, né? Pele acneica, que parece aquelas crateras violentas no rosto. Tem gente que, por incrível que pareça, passa cocô de galinha, né? Na verdade é porque tem muito ácido úrico, né? E um dos elementos interessantes aí para você secar as espinhas são elementos nitrogenados, né? Então, assim, não tem terapêutica nenhuma. É só o componente que tem ali que é muito nitrogenado. Mas, assim, você já tem um lugar inflamado, bichado, estragado de tanta bactéria, volta cocô de galinha ali, pelo amor de Deus. Piorou, né? Ixi. Você tem que pensar assim, se o trem tá saindo do teu corpo, é porque não presta. Senão ele estava dentro do corpo, entendeu? Essa é a resposta padrão. Eu sempre vejo, professora, mas aí a gente está preso na floresta, bebe a própria urina. Se tá saindo do corpo, é porque não presta. Entenderam? Você tomar a sua própria urina, você vai sobrecarregar seu corpo de nitrogênio, ureia, tóxica, aumenta a demanda de amônia do fígado. Então, tá saindo do corpo, não presta. Gordura, secreção, pus, sangue, urina, fezes, lágrimas, suor, não presta. Senão o corpo retinha esses elementos. O rim, só para vocês terem ideia, ele tem 700 pedaços que possibilitam a reabsorção da substância. Então, se naqueles 200 mil pedaços nada foi reabsorvido, né, ou está saindo, é porque realmente não presta. Então, não. O povo fala, tem que fazer xixi em cima da frieira, tem que fazer xixi em cima de não sei o que, da ferida. Água viva bateu lá na perna, faz uma urina em cima, toda madrugada. Quero respirar fundo nessa situação. É porque assim, né? Eu não vou entrar nesses méritos, né? Mas o líquido menstrual, ele não é uma excreta do nosso corpo. Por quê? Ele vira a placenta. Então, assim, se houver a fecundação, aquele endométrio da parede do útero, ele vai ser transformado em placenta, né? Só que, se não tem uma fecundação, aquele líquido não se faz necessário no nosso corpo. Existem algumas, como que eu vou dizer, para não vulgarizar? É como se fossem seitas, do qual os fluidos femininos, e é uma seita só feminina, né? Então, assim, os fluidos femininos são devolvidos à natureza. Então, é como se as mulheres se encontrassem, elas coletassem o líquido menstrual que ela libera no período menstrual e ela devolvesse isso para a natureza em um ritual. Então, elas colocam em determinadas plantas, elas colocam, sei lá, no fogo, mas é um ritual, entendeu? Se não está no corpo, é porque o corpo não quer que esteja nele, né? Então, assim, mas aí é cultura, né? São princípios individuais. Ai, Deus. Deus protege. Vai dar certo. Vai dar certo. Prof, qual é o quarto e quinto animal? Quilópide e diplópide. Isso aí, Patrícia. Muito bom. Obrigada, Raíssa. Tenso, né? Tem umas culturas doidas aí que a gente fica, meu pai eterno, mas tem, né? Não dá para criticar. Eu quero criticar, mas não posso, né? Mas enfim. Parte do princípio que saiu do corpo é porque não serve para nada, né? E se a gente for usar todo e qualquer resquício, né, para adubar e blá blá blá. Vocês viram ontem que viralizou super na internet a Fernanda Lima comendo a placenta dela? Ai, gente. O Rodrigo Hilbert era um deus, mas comer a placenta não rola, né? Ai. Deus é mais. Não é certo, não é normal, né? Nós não precisamos disso. Por mais que a nossa gestação ela seja gemelar e tal, a gente não precisa disso. Isso é o típico sensacionalismo que a gente não tem que ser comprado, entenderam?
diferente de um cachorro, diferente de um felino, que ele tem uma ninhada muito grande, que a mãe tem uma prole muito grande para amamentar, que ela tem uma dieta alimentar diferente. Então, assim, é sensacionalismo cultural, biológico, não tem nada a ver, nada a ver. O ser humano, ele não desenvolve o mecanismo de comida placentária, não oferta nada pra gente, nada, né? Nada, nada, nada. Começou isso com a Bela Gil, a doida, né? Mais louca que o Batman, e aí viraliza aí entre umas famosas. As Kardashian, que não são nem um pouco normal, né? E aí entra o Rodrigo Hilbert, que era um deus grego e agora já não é mais, né? Então, não se vendam, né, por essa mídia que é barata, gente. Pelo amor de Deus. Só pensar na evolução, né? O Darwin revira na tumba agora, numa situação dessa. Muito bem. Então, assim, sou um inseto, sou um aracnídeo, sou um crustáceo, sou um quilópode, sou um diplópode. Esses animais, eles têm segmentos muito evidentes dentro do corpo. Eu consigo olhar, por exemplo, uma formiga e ver a cabeça, o tórax e o abdômen. Quando eu vejo uma aranha, eu vejo duas partes, cefalotórax e abdômen. Então, eu tenho metâmeros muito bem nítidos, né, dentro desses animais. Ou seja, eu sei que ali vai ter o sistema digestivo, ali vai estar a cabeça, ali vai estar uma estrutura sensorial, ou seja, nitidez associada ao aspecto evolutivo. E os cordados, que são peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, também tem. Só que o que acontece? Você pega, por exemplo, uma cobra. Parece um animal grandão, né? Beleza, é um animal grandão. Você fala, não, mas é uma coisa só, não tem divisão. Mas a hora que você pega a musculatura de todos os cordados, gente, é super divididinho. Vocês já viram imagens, né, de tecido muscular? Então, um músculo abraça o outro, ou seja, uma segmentação totalmente perfeita. No nosso caso, a gente ainda tem cabeça, troncos, membros superiores, membros inferiores. Alguns animais têm nadadeira, cauda, ou seja, divisões corpóreas que são fundamentais para que todas as estruturas internas sejam organizadas. E, no geral, no quesito evolutivo, a zoologia ela vai ser subdividida em 9 filos. Poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos e anelídeos, artrópodes, moluscos, equinodermos e cordáceos. E aqui a gente vai ficar até metade do... Não, até o final do terceiro bimestre, certo? Então, lá no terceiro bimestre, a gente vai estar fechando cordados para vocês entrarem em evolução no último bimestre comigo. Então, assim, porífero, vocês vão estar falando de esponjas do mar. Já ouviram falar? Beleza. Quinidário, alguém sabe? Água viva. Então, aqui no quinidário, a gente vai ter uma água viva. Já assistiram Procurando Nemo? Já, né? Aonde o Nemo vive? O coral é uma anêmona. Então, as anêmonas também são quinidários. Plateumintos e nemateumintos são vermes, certo? A gente chama eles de eumintos, ok? Então, esses eumintos vão ser os vermes que a gente vai estudar. Só a critério. A gente vai estudar a teníase, que é aquele verme que atinge até 10 metros de comprimento. A gente vai estudar a cisticercose, que é um verme que dá na cabeça. A gente vai estudar a barriga d'água, que é um verme que deixa a barriga imensa, 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 muito comum em crianças. A gente vai estudar o amarelão, certo? Vamos estudar a oxiurose, que é um verminho que coça o ânus, que é verme de criança. Criança que coça ânus sempre tem um tipo de parasita. Já ouviram falar em bicho geográfico? O bicho geográfico, ele é um verme também. Aí a gente vai estudar o verme chamado de ascaris, que é um verme que pode sair pela boca e pelo nariz, dependendo da quantidade. Já ouviram falar numa doença chamada elefantíase? Elefantíase também é um verme, né? Um verminho que é transmitido pela picada de um mosquito. Já não basta todas as doenças que a gente pega pelos mosquitos, até o verme a gente vai pegar. Então, essas doenças são as básicas que a gente vai estudar pelos vermes. O anelídeo são
minhocas, sanguessugas e um bichinho chamado neréis. Uai, mas a senhora colocou ali que eles são vermes, de corpo em formato de verme, certo? Então, é comum que plateuminto, nemateuminto e anelídeo sejam chamados de vermiformes, não por serem vermes, por terem o corpo parecido com um verme. Isso, os vermes, eles são eumintos, certo? Por isso que eu tenho plateuminto e nemateuminto. Os artrópodes, a gente viu quem a gente vai estudar. Então, assim, inseto, formiga, barata, grilo, gafanhoto, abelha, borboleta, aracnídeo, aranha, escorpião, carrapato, ácaro, crustáceo, camarão, lagosta, siri, caranguejo, tatuzinho de jardim, quilópode, quilópode, lacraia e diplópode, piolho de cobra. Então, a gente vai estudar todos esses animais. No caso dos moluscos, a gente vai estudar animais que vão apresentar um corpo mole. Quem são? Lula, quem mais? Polvo, quem mais? Que tem concha, duas. Ostra, marisco e mexilhão, quem mais? Que a gente bota sal quando aparece em casa. Lesma e caramujo e caracol. Então, esses três vão ser os animais chamados de moluscos, certo? E equinodermos? Muito espinho. Ouriço do mar, estrela do mar, pepino do mar, bolacha da praia, lírio do mar e serpente do mar. É a turma do mar, certo? Ah, igual uma bolacha. Sabe aquelas bolachas Maria grande, redonda, é igualzinho. Mais ou menos. Não, é super importante. Quer ver? Tadinha da coitada bolacha. Ó, a bolacha, certo? Bolachão mesmo. Essa aqui é. Parece que ela tem uns cabelinhos assim, né? Sério? Olha, então, lá nos equinodermos, a gente vai estudar. Tá certo aquele relógio? Hã? Tá 5 a mais? Tá. Os equinodermos, então, a gente vai estudar essa galera do mar. E aí, se é uma galera do mar, ela tem toda uma adaptação diferenciada. E os cordados a gente estuda. Peixes, eu tenho dois. Ou melhor, eu tenho três. Eu tenho os peixes que não têm boca. Aí eu tenho os peixes cartilaginosos, peixes ósseos. Aí eu vou ter anfíbio, réptil, ave e mamífero. Algumas características, elas são marcantes dentro desses filos. Por exemplo, porífero não tem tecido. Ele é um animal que foge à regra. Ele é pluricelular, mas ele não apresenta especialização. Então, ele não forma tecido. Os quinidários, eles só têm dois tecidos. Eles só vão ter ectoderme e a endoderme. Então, ele é um animal chamado de diblástico. E é um animal que vai ter só boca e o sistema nervoso começa a aparecer ali. A gente fala assim, o que acontece se eu encostar num tentáculo de uma água viva? Não é tomada para dar choque. Queima. Isso aí. Então, ali existe uma substância que causa uma queimadura, que é o urticante, certo? Aí sim. Hã? Não, ela dá. Não, a raia queima não, ela tem um ferrão. Então a raia perfura, certo? Uhum. Aí, pessoal, rapidinho aqui. Então, o quinidário a gente vai acabar tendo essas características. Os animais que vão ter o corpo em formatinho de verme. Meu povo, rapidinho. E nesses animais aqui, que tem o corpo em formatinho de verme, a gente tem uma coisa chamada triblastia, que são os animais que vão apresentar os três folhetos. Aí, isso aqui está associado à simetria. Todo animal que tem três folhetos tem simetria bilateral.
certo? Então, o anelídeo, como vai ter, ele tem simetria bilateral. No caso dos artrópodes, eles têm uma coisa chamada de exoesqueleto. Pergunto para vocês, qual a função? Proteção, sustentação e mais uma coisa. Isso. Então, o fato dele não perder água faz com que seja o filo mais numeroso na natureza. Ou seja, pode acontecer o holocausto, eles vivem. Entendeu? Não é só a barata que sobrevive a qualquer coisa. São todos os artrópodes. Molusco, primeiros animais que vão ter um puta sistema nervoso. Vocês sabiam que o olho do polvo é igualzinho ao nosso? Ele tem até cristalino. Igualzinho, certo? Equinodermos e cordados vão ter uma característica chamada de deuterostomia, que é naquele momento das dobras do embrião, a primeira estrutura que se forma é o ânus. Fim de papo, agora acabei. Beleza, meu povo? Gente de casa, tudo bem? Beijo para vocês, até amanhã, se cuidem, juízo, e semana que vem a gente se vê. Fala, querido, pode ir. Beijo, beijo, gente. Até. Pessoal de casa, está ouvindo? Opa! Beleza. Bom dia, professor. Bom dia. Bom? Tudo tranquilo? Dormiu bem? Tudo certo. E com vocês? Tudo certo. Maravilha. Vamos lá, gente. Apostila 2, ainda no primeiro capítulo, sais e ácidos carboxílicos. Agora vamos trabalhar os derivados dessa função que a gente conheceu na semana passada, certo? Vamos lá? Seguinte, antes de começar, separar até aqui, ó. Se estiver numa prova e aparecer essa reaçãozinha aqui, o cara falar para você, complete. Quais são as suas opções? Sair correndo, chorar ou tentar? Chorar. Tentar e chorar. Perfeito.
Que reação é essa? Vou melhorar a pergunta. Lá na primeira série do ensino médio, reagiu um ácido com uma base, produziu sal mais água. É a chamada reação de hidrólise. É o contrário, é o inverso dela. A hidrólise ácida, a hidrólise básica, né? A hidrólise sai, né? Seria o contrário. Nesse sentido que ela vai, ela é chamada de reação de neutralização. E como forma um sal, você pode chamar até de uma reação de salificação. E no conjunto geral, na classificação das reações químicas, é uma reação de dupla troca. Certo? Tá, mas tem inorgânica, primeira série de ensino médio. A gente está no segundo ano, na segunda série de ensino médio, vendo derivados de ácidos carboxílicos. Certo? Por que você veio aqui para voltar para cá? Bom, primeiro é que se reage um ácido por uma base, você forma um sal. Concorda? E o assunto da aula de hoje são os sais de ácidos carboxílicos, que nós estudamos na última semana. Se eu perguntasse agora para vocês aqui desse lado, eu vou voltar ali, a forma do ácido acético, qual seria a resposta? Se eu falasse etanóico, ia ajudar em alguma coisa? Se eu perguntasse o grupo funcional dos ácidos carboxílicos, ou partindo para a última pergunta, né? O que nós estamos fazendo aqui? Essa questão também é válida, né? Às vezes na prova, várias vezes eu pensei, olhar e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, cara? Semana passada, nós estudamos os ácidos carboxílicos. Qual é o grupo funcional dos ácidos carboxílicos? Por exemplo, um álcool é um OH ligado a carbono saturado. Um fenol é hidroxila ligado a um anel. E os ácidos carboxílicos? Carbono, né, Ana? Carbonila e mais ligado a quem? A hidroxila. Certo? Esse é o grupo funcional dos ácidos carboxílicos. Semana passada. Se eu perguntei a forma do ácido acético, está faltando colocar mais alguma coisa aqui. Porque acético é a nomenclatura oficial ou usual? Usual. E eu mesmo lembrei na semana passada que os 4 primeiros ácidos carboxílicos, eu disse os 4, deve-se memorizar a sua nomenclatura usual, porque o teu vestibular, o teu exercício, adora o usual de ácido carboxílico, principalmente desse que eu citei agora aqui. E até na química do tio Ítalo, quando aparecer equilíbrio químico, vai vir com esse nome. Ácido acético. É o nome usual dos... Qual dos 4 primeiros ácidos carboxílicos? Do segundo. Do segundo. O primeiro é o metanóico, que a gente conhece pelo nome de fórmico. O segundo é o etanóico, que a gente conhece pelo nome de acético. Então, já deu 2, né? Beleza? Esse é o ácido acético. Costuma cair com esse nome, certo? Porque a oficial dele, né, é ácido etanóico. Beleza? Volta lá para o primeiro ano. Ácido e base, sal mais água. Nome do ácido? Ácido clorídrico. Nome da base? Tem um A, por incrível que pareça. Não A. Pessoal de casa também, se quiser, não farta não, está tomando água nesse momento, pode tentar. Hidróxido de sódio. Água, certo? Nome oficial da água. E tem H2O2 seria oxigenada. Né? Óxido de hidrogênio. A água é um óxido. Certo? Beleza. Nome do sal. Cloreto de sódio. Para saber a nomenclatura de sal, lá na primeira série, você tinha que saber a nomenclatura de ácido. Sabe o nome do ácido, consegue dar o nome do sal. Certo? Um outro exemplo.
Qual é o nome desse ácido? Toda hora ele está no quadro, pessoal. Eu sempre cito ele como exemplo. Sulfúrico. Não vou colocar a equação toda, mas poderia formar um sal como esse. Ácido sulfúrico. Qual seria o nome do sal? Sulfato de sódio. Opa! Hídrico. Vira eto. Certo? Ico. Ico. Vira ato. Primeira série. Funções inorgânicas. Graças a Deus, volta no terceiro ano. Certo? A nossa vantagem. Nós temos vantagem. Pelo menos, né? Pelo menos isso. Não sou eu lá. Né? Mas, ao chegar lá, quem já viu, por mais que tenha havido meia boca, eu várias vezes de conteúdo meia boca na minha vida. Eu não entendi direito, deixei passar. Não perguntei pro professor, não estudei com meu colega, que ó, o conteúdo estava sendo dado, certo? Deixei passar. Mas vi. Ou aquele conteúdo que eu vi mesmo, fala, cara, isso eu aprendi legal. Quando chegou no terceiro ano e o professor começou a revisão, porque o terceiro ano vai revisar tudo, vai começar do zero, inclusive a química orgânica, certo? Você vai bater o olho e falar, cara, já vi isso. Por mais que eu tenha aprendido mais ou menos, já vi isso. Seu cérebro vai conseguir absorver mais fácil. Agora, quando você nem viu direito, ou deixou batido, eu comecei a deixar batido, deixa passar batido, né? Vai chegar no terceiro, o que o cérebro vai sofrer? Um impacto. Cara, e agora? Vai ter que correr um pouquinho mais, né? Para aprender. Mas se você já viu, de alguma maneira seu cérebro começa a fazer a associação, certo? Senhores, e será assim na faculdade. Ou em qualquer momento da vida. Voltando. Clorídrico, cloreto, certo? Sulfúrico, sulfato. Beleza? Vamos voltar para o nosso ácido orgânico, já que isso aqui são ácidos minerais, que estão de volta no terceiro ano que vem. Terceiro tudo ao mesmo tempo agora. Orgânico e inorgânico ao mesmo tempo, certo? Os ácidos orgânicos são hidrácidos ou são oxiácidos? Oxiácidos. São oxiácidos mesmo? Ácidos que possuem oxigênio. Então eles são oxiácidos como o sulfúrico, certo? Os oxiácidos padrão, ou seja, os principais, tira a terminação ico do ácido. Acrescenta a terminação ato para o ânion, que vai dar origem ao sal. Que era sulfúrico, virou sulfato, certo? Então a regra para o ácido orgânico vai ser a mesma. Ele também acaba em ico. Até na usual. Ácido etanóico. Se reagir com a mesma base, vai produzir o quê? Um sal, mais quem? De onde veio a água? A água veio da hidroxila da base com hidrogênio do ácido. O restante se ligou formando sal. Certo? Então, na orgânica vai ser a mesma coisa. A hidroxila da base com hidrogênio do ácido. Porque o único hidrogênio ionizável de um ácido carboxílico é o hidrogênio da hidroxila. Cadeia carbônica pode estar cheia de hidrogênio, mas eles não são ionizáveis. Porque no ácido carboxílico, o único hidrogênio ionizável é o hidrogênio da hidroxila. Então só tem um. Só tem um OH, ligou, neutralizou, formou água. Certo? Faz coisa bonita agora, hein, pessoal? O pessoal do MEC estava vendo a gente agora, tá filmando. A Dilson avisou, né, que ia entrar na sala, filmar vocês. Ó, formou. O que restou? Mais quem? Concorda? Vou ter que ligar lá. O que eu vou escrever aqui? CH3, C, O. Vou colocar tudo junto. Ligado a quem? Pode. Certo? Ácido mais base, sal mais água. Ácido mais base, sal mais água. Ácido acético. Formei o objetivo da aula de hoje. Os sais de ácidos carboxílicos. Como é que eu dou nome?
para o sal. Como é que vocês falaram aí? Vamos escrever aqui, ó. Acetato de sódio. Porque se vem do ácido acético, tira o ico, põe o ato, certo? Acetato de sódio. Mas se o cara pedir a nomenclatura oficial, ácido etanóico, como é que fica o oficial dele? Mesma regra. Lembra que, na verdade, o ico está acompanhado da vogal de ligação, que é o O. Então é oico, certo? Se o ico virou ato, o oico vira o ato. Então, etanoato. Etanoato de sódio. Beleza? As regras não mudam. Hidrogênio ionizado com hidroxila libera água, o que restou forma o seu sal. Se vem de um ácido carboxílico e eles acabam em ico, o seu ânion, que vai derivar o sal, vai terminar em ato. Só que ali era oico, então o ato. Etanoato de sódio, ou como ele é mais conhecido, acetato de sódio, embora esse seja a nomenclatura oficial. Certo? As regras são as mesmas. Reações de neutralização ácido-base da inorgânica, reações de neutralização ácido-base na química orgânica. Formou o sal. Posso pagar aqui? É sal? Sal é um ânion derivado de um ácido ligado a um cátion. Em 99% das vezes, esse cátion é um metal, certo? Só tem um sal que não tem metal como cátion. Ou uma base que não tenha metal como cátion, que dá origem a sais que não terão cátions metálicos. É essa base aqui. Alguém conhece o nome dela? NH4OH, já foram apresentados? Amônia. Amônia seria NH3. Quem que é o NH4? Parecido, só muda o final. Amonia, amonio, porque ele é um íon. Hidróxido de amônio, que vem da amônia, certo? O hidróxido de amônio vai derivar um sal que não vai ter um metal como cátion, vai ter amônia. O resto, quem vai substituir o hidrogênio, será sempre um metal. Então isso aqui é um sal. Será esse outro que está aparecendo, não sei. Certo? É um sal. Alguém consegue dar um nome para ele? 1, 2, 3. Prefixo para 3. Próprio. Parte do meio an. Depois, propan. Tinha que ter o ato, né? Mas não esqueçam a vogal de ligação. Certo? Então, propanoato de quem? Quem que é o cara? Magnésio. Ô, tabela periódica. Hein? Podiam confundir com manganês. Mas não vamos confundir, né? Porque o manganês é quem? Manganês é quem? Podiam confundir com manganês. Quem que é o símbolo? Quem que é o manganês? NN. Certo? Quem que é o Mendeleev? Também começa com M. Quem que é o Mercúrio? Também começa com M. Mas aí o símbolo muda, né? Mercúrio, por exemplo, é HG. Que vem de hidragiram do latim, certo? Como é que é? O é porque a vogal de a alteração, né? A vogal de ligação aqui, ó. O O. Era para ser ico. Como preserva o O, tem que preservar o O, derivado do ânion, beleza? Propanoato de magnésio. Mas ainda olhando para essa fórmula, nós observamos que tem um 2 aqui, não tem? Ah, então erramos. 2 vezes 3 dá 6, deve ser um hexanoato, né? Não. A cadeia principal continua tendo 3, só que ela tem que aparecer 2 vezes. Por quê? Vamos lá para o primeiro ano de novo.
Você estava com alumínio, e o cara te deu a carga dele. E você estava com o sulfato, e o cara te deu a carga dele. Certo? Aí falou, faça a ligação. O que você fez lá no primeiro ano, lá na primeira série? Dança do escorrega, né? Esse 3 desceu aqui, esse 2 desceu aqui. Não foi? E virou AL2, parênteses, né? Porque vai aparecer mais de uma vez. SO4, quantos? 3. Sulfato de alumínio. Você teve que inverter as cargas. Certo? Mesma coisa aqui. A nossa vantagem é que a cadeia derivada do ácido carboxílico só perde um hidrogênio. Então a carga dela será sempre menos 1. Mais um metal, se o cara não me der a informação da base que ele veio, ele vai te dar o número atômico para fazer distribuição eletrônica ou deixar consultar uma tabela periódica. E o magnésio é da família 2A. E se é da 2A, a carga é 2+. Certo? Se fosse da 3A, a carga seria 3+. Certo? O que você fez então? Dança do escorrega também. Esse 2 do magnésio veio para cá. Esse 1 de toda a cadeia carbônica, que só tinha o hidrogênio ionizado, desceu aqui. E você montou a forma do propanoato de magnésio. Beleza? Isso. Certo? A regra sempre pede cátion primeiro, depois o ânion. Então, o ideal seria escrever o Mg aqui, toda a cadeia carbônica e o resto 2 aqui. Mas, por uma tradição, a cadeia carbônica ficou ficando na frente e o metal depois. Mas não está errado se o magnésio aparecesse antes. Beleza? Como no caso dos sais inorgânicos. O metal aparece antes. Ok? No caso dos sais derivados de ácidos carboxílicos, aliás, de ácidos monocarboxílicos, que só tem uma carboxila, fica mais fácil de ver porque a carga dele vai ser sempre menos 1, porque ele só tem um hidrogênio ionizado. Os demais hidrogênios da cadeia carbônica não são ionizáveis. Beleza? Então você montou a forma do propanoato de magnésio. E se o cara te pedisse a forma do propanoato de alumínio? Então, como é que fica? CH3, CH2, COO. 2? 2 ou 3? 3, porque eu pedi do alumínio. E o alumínio é da família 3A. Então, esse 3 do alumínio é que desce aqui. Certo? A cadeia carbônica é sempre menos 1, desceu aqui embaixo, você montou a forma do propanoato de alumínio. A carga do metal vai te dar a quantidade de vezes que a cadeia carbônica vai aparecer, desde que se trate de um ácido monocarboxílico, apenas com hidrogênio ionizado. Se tiver 2, a coisa já muda, vai ser para mais tarde. Entendemos? Propanoato de alumínio. Beleza? É sal? Como é que nós reconhecemos? Pelos grupos funcionais. Tem o carboxilato, que veio da carboxila. Só perdeu o hidrogênio. Quem que entrou no lugar dele? Potássio. Metal? Qualquer coisa, tabela periódica, serventia da casa lá. Só dá uma olhada. Metal, e o metal alcalino, né? Significa ser o metal alcalino? Ele está em que família? Metal alcalino, nome histórico. Família 1A. Qual é o outro nome que eu posso dar para 1A? Metal alcalino, família 1A. Grupo 1. Certo? Tabela periódica tem quantos grupos? Agora eu entendo quando o FMS colocou uma questão, colocou um pedaço da tabela periódica, a maioria errou. Olha que ela colocou um pedaço da tabela periódica. Quantos grupos? Vamos mudar a pergunta. Quantas colunas tem? 18. Então são 18 grupos. 8 famílias A, 8 famílias B. Fora as subdivisões que as famílias B têm. Que é 8 mais 8, né? Não vai dar 18. Tem subdivisão aí dentro, correto?
Fora a parte de baixo da tabela periódica, também chamado vulgarmente de porão da tabela, né? Como é que chama aquela parte de baixo? Começa com lantânio e de baixo com actínio. Série dos lantanídeos, série dos actinídeos, que são chamados de elementos de transição interna. Parte do meio da tabela, que está em laranja aí, são elementos de transição externa. As 2 primeiras colunas que começam a tabela, as 6 últimas colunas que encerram a tabela, são os elementos representativos, certo? Também podemos dividir em bloco do S, bloco do P, bloco do D, bloco do F. Também temos elementos transurânicos e cisurânicos. Também sabemos que eletronegatividade, energia de ionização, raio atômico, não sabemos? Deu tilt? Já viram isso em algum momento da vida, não foi? Com certeza, na primeira série. Terceirão vem com revisão geral. Mas voltemos. Eu também tive a mesma situação quando eu estava no segundo ano, os caras começavam a perguntar por rápido. Pai do céu, como é que faz para voltar para o primeiro? Não faz. A nossa sorte é que vinha a revisão no terceiro. Gente, e não é só química, né? Vocês não vêm aqui para assistir só química. Tem física, tem matemática, tem biologia, tem a língua portuguesa, tem a redação, tem a literatura, tem a história, tem a geografia, não é verdade? Mas voltemos. Como é que era o nome para o Cook aí? Cook. Claro que não é o nome dele, né? É sal. Então é derivado de um ácido carboxílico, certo? Se eu sei o nome do ácido, eu sei o nome do sal. Então, fazendo aqui um exercício de memorização, né? Voltar para trás. Qual ácido carboxílico deu origem a esse sal? Ácido benzoico. Como é que eu escrevo o ácido benzoico? O benzeno. Está aqui o anel aromático, beleza? Ligado a COOH. Certo? Esse é o ácido benzoico. Ácido benzoico. Se esse é o benzoico, como é que é o nome do seu sal? Confesso que a gente quer falar isso, né? Mas ele vira benzoato. Benzoico vira benzoato. De quem? De potássio. Certo? Benzoato de potássio. Reações químicas que acontecem ao mesmo tempo agora, dentro da gente, por exemplo. Agora vocês imaginem que a gente... Sim. Com certeza vocês viram. Quem estava aqui no referencial viu. Certo? Tá? Aqui vocês viram. Mas mesmo quem não estava, ano que vem é terceirão. E o nosso material sai, revisão completa. A orgânica vai começar do zero. Beleza. Você vai preencher todo aquele vazio que está faltando. Pois não, Lucas? Uhum. Como que é no terceiro ano? Ah, do terceiro ano? Talvez tenha caído a ficha de algum. Ainda bem que caiu no terceiro. Quando cai na faculdade é pior. Não é verdade? Quanto mais cedo cair, melhor. Certo? Podemos voltar, senhores? Ó, vejam só, uma reação orgânica. Que nesse momento, várias delas estão acontecendo aonde? Dentro da gente, no nosso organismo. Porque somos compostos orgânicos. Como diria uma professora minha, PhD em Química Orgânica, PhD. Tem a graduação, tem o mestrado, tem o doutorado. Só que ela não tem mais nada, tem um PhD. Ela tem 2. A síntese orgânica mais perfeita. E estava a foto da filha dela. Mas era uma homenagem ao ser humano, certo? A síntese orgânica mais perfeita. Olha a quantidade de reações que acontecem nesse momento dentro da gente. Agora vocês imaginem a aplicação disso daqui no dia a dia. Com algo próximo da gente. Imagine a Pfizer, a Moderna, a AstraZeneca, a Sinovac, todos os consórcios de vacina do mundo. Que geralmente levam de 5 a 10 anos para produzir uma vacina, uma droga, certo? E a vacina é biológica, a droga é sintética, né? É química. Fizeram em mim. A quantidade de profissionais envolvidos para desenvolver
Uma simples vacina. Simples do caramba. Médicos, biomédicos, bioquímicos, farmacêuticos, químicos, físicos e matemáticos. E tem que estar tudo certinho. Cada proteína, onde vai ligar o quê? Dos 3 tipos de vacina que nós temos. O vírus inativado, né? A emoção foi muito forte. Né? Quer fazer medicina, Sêneca? Não, passamos aqui. O vírus modificado e a mais moderna, né, que modifica lá o RNA. É quase sintética a coisa, mas os caras conseguiram. Mas tudo passa por esse estudo, e são vários profissionais envolvidos. Imagina só. E aqui é uma reação simples. Simples. Mas tudo bem. Se chegar no vestibular é acertar. E com isso que eu estou na cabeça nesse momento. Maravilha. Acetato de sódio, etanoato de sódio. Propanoato de magnésio. Como é o nome desse aqui mesmo? Propanoato de alumínio. O que esse 3 apareceu aqui? Família 3A é a carga do alumínio, certo? E aqui, benzoato de potássio. Beleza? Olha só como uma coisa foi puxando a outra. Para a gente chegar em nomenclatura de sais. Posso apagar aqui? É sal? O nome do sal. Dois carbonos, beleza. Etanoato. De quem vocês falaram? De ferro. Deixa quieto, porque ainda não acabou aqui. Certo? É sal? Nome do sal. Etanoato? De ferro também? 2 sais de ferro? Ah, porque o ferro é elemento de transição. O pessoal de casa, quando eu aponto, eu botando na tabela ali. É elemento de transição externa. E geralmente os elementos de transição externa não são só eles, tá? Os elementos de transição externa têm carga variável. O manganês, né? A gente podia ter confundido com magnésio, por exemplo. Vai do -7 ao +7. Tem 14 tipos de carga. Então, quando eu chego num sal, seja ele orgânico ou inorgânico, que venha derivado de um elemento que tem carga variável, e a maioria deles são elementos de transição, embora tenha representativos como o chumbo, tá ali, ó, representativo, certo? E tem carga variável também, eu preciso discriminar o NOx. As duas principais cargas do ferro é o ferro +2 e o ferro +3, certo? Então, nesse caso, você diria etanoato de ferro 2. E aqui, etanoato de ferro 3. Não precisa falar isso para o magnésio, para o alumínio, para o potássio, que tinha antes, para o sódio. E são elementos de carga fixa. Geralmente são elementos representativos das famílias 1A, 2A e 3A. Mas os elementos de transição e outros representativos têm carga variável. Aí você precisa discriminar o NOx, como a gente fala. Dizer realmente que íon de ferro você está trabalhando. O ferro 2? Ferro 3? Certo? A coisa é tão importante, por exemplo, que na hemoglobina você tem ferro, não tem? Tem, não tem? Que ferro fica ali? O 2 ou o 3? Esqueci. Entenderam a jogada? Olha só como a diferença é o mesmo elementinho. A diferença da carga, não estou dizendo que seja o caso, tá? Eu estou fazendo uma comparação. A diferença da carga pode fazer uma substância inócua se tornar venenosa. Ou o que era um analgésico era uma toxina.
ou não ter efeito nenhum. Reações químicas, medicamentos, produção de vacina, nosso dia a dia e por aí vai. Só para pegar um pequeno mundinho dessa. Tudo passa pelo conhecimento dessas regras. E pelo menos para você, que essa é a regra do jogo, vale até o vestibular, né? Se for continuar na área, parabéns. Se não, nunca mais vai ver isso. Mas, felizmente ou infelizmente, essa é a regra do jogo. E a gente precisa saber essas regras. Pois vamos ver. Eu, por exemplo, não gostei do curso, primeiro que eu passei. A primeira vez eu passei para Química Licenciatura. Parei. Depois eu voltei para Química Industrial. Continuou na Química. Certo? Mas não gostei. Era muito novo, também, sei lá, não me adaptei. Graças a Deus, tem uma família que entendeu a situação. Falou, não, calma, tem que fazer outro vestibular. A nossa sorte, eu conheço gente que estuda medicina. Eu dava aula no cursinho uma vez, o cara chegou e falou, ó, a gente ia perguntar na entrevista, fazer vestibular para quê? Ele deu uma ajeitada na cadeira, falou, professor, fala uma coisa, o senhor não falha para ninguém? Eu falei, pode falar, eu era coordenador do curso. Eu já faço faculdade, mas eu tranquei. Não gostou? Não. Que faculdade você faz? Medicina. Aonde? Na Federal. Você sabe a quantidade de gente que está naquela sala de cursinho? Se eu perguntar quem que é medicina na Federal, vou jogar tá valendo uma vaga, jogar no meio, vão se matar em cima da vaga. Falei, pois é, eu sei disso. Mas eu não gostei. Não era a minha. Aí, o que você quer fazer? A faculdade você pretende agora? Na área? Falou, vou mudar radicalmente. Eu quero engenharia física na USP. Se não passar, eu quero física, porque a minha tese de mestrado só tem ou no Rio Grande do Sul, né, e está começando, ou na Inglaterra. Ele tinha todo o caminho traçado já. Falei, aí que eu me encontro. Falei, perfeito. Claro que a turma descobriu que ele fazia medicina. Não teve jeito. Não falei nada. Ele acabou falando, conversando, falando com os amigos. Ele pensava, professor, e aquele cara que está em medicina? Eu falei, a opção dele, ele não quer mais. Trancou, mas depois que ele passou onde ele queria, evidentemente você não pode fazer os dois cursos, né? Abandonou, foi fazer o que ele queria. Então depende muito, né? Foi? Não, ele trancou a medicina, voltou a fazer cursinho. Falou, como eu estou parado, só estava vendo praticamente química, biologia, né? Mesmo voltada para a medicina, eu preciso voltar a ter uma boa redação, história, geografia. Primeiro eu quero passar, eu sei que é concorrido também. Mas ele passou. Ele estava com o caminho traçado. Ele falou, eu não estou abandonando por acaso. Eu descobri que é isso que eu quero, descobri aonde tem a tese de mestrado que eu estou interessado. E eu não sei se, eu acho que ele estava no Rio Grande do Sul, né? Porque na impossibilidade de tentar fora do país direto, né? Ele foi no Rio Grande do Sul, porque lá pelo menos tem uma linha de pesquisa que leva para essa tese, que ele vier fazer um mestrado e um doutorado fora do país. Se ele não conseguir, pelo menos trabalha em conjunto, certo? Mas o sonho dele era ir para a Inglaterra e continuar o desenvolvimento dessa tese dele lá. Certo? Então acontece. Na faculdade, no jogo andando, você fala, cara, não é. Então, eu sei que é difícil. Na época, na vida que vocês estão, vou decidir. E o pior, vai ter um dia, ano que vem, no máximo em 2023, e os senhores serão julgados por toda a sua vida pregressa em 4, 5 horas. Chama-se vestibular. Né? Cara, eu me matei aqui faz 18, 17 anos. 4 horas você vai ser julgado por tudo que você fez. Se você estiver bem, você faz uma boa prova. Se não, pode acontecer alguma coisa. Tem vários vestibulares, certo? Várias provas. Sei que parece clichê, mas é verdade. O difícil não é entrar na faculdade. O difícil é terminar. Certo? Posso? Entendemos? Lembra a historinha que eu contei? Meu primeiro dia de aula, tivemos uma palestra na UFMS. Conseguimos dar nome para isso?
Que é pra vocês tentarem no caderno e a gente só corrige aqui no quadro. Dá uma tentativa aí, ó. Diminui a perna desse aqui. Lembra que eu contei para vocês, meu primeiro dia de aula tivemos uma palestra, e o palestrante disse, aqui dentro tem 3 faculdades. Estão lembrados da história? As turmas variam, né? Às vezes pelo online começaram a pensar, mas foi nessa sala. Falou, aqui dentro tem 3 faculdades. Estava praticamente a maioria dos cursos daquele período, química, física, estava tudo assim na palestra. Falou, a primeira faculdade é a faculdade que você sempre sonhou, você sempre idealizou. Você sentava lá no seu ensino médio, na época chamava de segundo grau, né? Xingava tudo, estava aprendendo, falando que vinha, eu estou onde eu quero. Faculdade dos meus sonhos, vou aprender só o que eu quero. Essa faculdade aí é a primeira. Tem que informar que essa faculdade não existe. Segunda, a faculdade real, nua e crua, fiz na federal aqui. Real, com todos os seus problemas, com tudo que você possa imaginar. Às vezes falta de professor, né? Às vezes falta de verba, depende se o governo vai investir em educação ou não, aí você vê a situação do país, e por aí vai. Essa existe, essa é real, você vai encontrar ela aqui dentro. Eu não quero nem ouvir a terceira, cara. A terceira deve ser o inferno. Foi, tem a terceira. Aquela que cada um aqui dentro pode fazer. A faculdade que ele vai construir. E não fazer simplesmente um curso de terceiro grau. Ou seja, uma faculdade. A faculdade que você pode construir aqui dentro. Aí ele baixou a mão e perguntou. Agora eu pergunto para vocês, auditório lotado. Eu estava lá atrás, eu sempre fui fundão. Que faculdade vocês querem fazer aqui dentro? Acabou a palestra. Pergunta, doutor. Começar a fazer o quê? Salvo? Como assim? Ah, tá, o grupo funcional, que é um sal. Tem o carboxilato, que vem do ácido carboxílico. E se o cara que estiver ligado a ele é um metal, que em 99% das vezes será um metal, a única exceção quando tem amônia, que é o NH4, você está diante de um ácido carboxílico. O assunto que você tocou agora, reconhecimento de função. 50% do caminho da química orgânica é olhar para o composto e saber que função é. Não sai dando nome, não sai... A primeira coisa é que função é. E nós já vimos quantas funções, tirando essa de hoje. Gente do céu. Vamos contar? Hidrocarboneto. Alcano, alceno, alcino, aromático. Eu sempre falo que tem subdivisão aqui dentro, mas a função é hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio, certo? Álcool, enol, fenol, aldeído, cetona, éter, ácido carboxílico. Opa, já passamos de 3. Com essa daqui, vamos à 9ª. E no próximo tempo teremos a 10ª. Pois não? Aqui teria um OH, mas o hidrogênio tem que ir embora para entrar aqui no lugar dele. O metal que vai transformar o que era um ácido em um sal. Certo? Lembra da reação de neutralização? Quem sai é o hidrogênio. Nos ácidos carboxílicos, é o hidrogênio do íon carboxilato, da carboxila. Mais precisamente o íon da hidroxila, o hidrogênio da hidroxila. Ele vai embora. Quem vai assumir? Um cátion, que em 99% das vezes é um metal. Só tem um sal que não tem metal, que são os sais derivados da amônia. Certo? E aí, conseguimos? Beleza? Vamos destrinchar o que ela falou, depois do intervalo, né, para notar a melhor de vocês.